Olá, hoje eu vou falar sobre o grande rei Sol dos povos africanos que foram trazidos ao Brasil. Esse grande rei Sol é com certeza uma das divindades dos cultos afro mais cultuados, mais reverenciados aqui nas nossas terras, principalmente agora, nesse mês de agosto. Eu estou falando do que, de uma forma geral, dessas religiões, desses cultos afro aqui no Brasil, é chamado de Omolu ou Obaluayê. E dentro dos cultos de nação, como o Candomblé Angola, ele é chamado de Kavungo ou Kaviungo, sendo que nos cultos de nação, no que se denomina Candomblé Jeje, ele é chamado de Sapatá. Quando falamos sobre o grande rei Sol, lembro bem, e é importante falar sobre isso, gente, que nas culturas ancestrais do mundo de uma forma geral, sempre houve um Deus Rei Sol. Sempre, em todas as culturas do mundo, esse arquétipo, esse perfil, o grande rei Sol, sempre foi extremamente cultuado. E, por sinal, é justamente nesse culto de grande rei Sol que o cristianismo se baseou para construir a figura de Jesus Cristo. Mas isso aí não cabe agora, porque vamos falar sobre o grande rei Sol dos povos Iorubá, dos povos Eoifon e do povo Congo-Angola aqui no Brasil, no que se configurou como culto a Omolu, Obaluayê, nos cultos afros brasileiros, do Candomblé, da Angola, dos cultos de Jurema, certo? Do Batuque do Rio Grande do Sul, do Omolocô, do Xangô de Pernambuco e assim por diante. Obaluayê, dentro da cultura iorubá, que é a que mais predomina e que configurou todas as estruturas das religiões afro no Brasil, por conta de serem a leva de escravizados que por último chegou ao Brasil e com isso teve condições de estruturar de uma forma mais aprofundada a sua visão de mundo, a sua visão ritualística, a sua visão mítica. É sobre ele que iremos falar basicamente, dando base para esses cultos afro aqui no Brasil. Obaluayê ou Omolu, segundo os mitos iorubais, foi um filho de Nanã que foi abandonado à beira do mar. Por ser abandonado à beira do mar, ele foi recolhido por Iemanjá, criado por ela, onde ela o curou das suas pústulas. Pústulas essas que Obaluayê já trouxe do seu nascimento. E ficou pior por conta de caranguejos e bichos à beira do mar que futucaram e aumentaram ainda mais as suas feridas. Obaluayê foi criado por Iemanjá com carinho, com amor, e daí se tornou o grande rei Sol, o grande senhor da terra. Dentro dos cultos de Candomblé, Obaluayê se apresenta quando escorporado nos seus iniciados, todo coberto de palha da costa, que é uma simbologia forte do seu culto. Dentre todos os orixás, Obaluayê é o único que sempre se apresenta todo coberto. Obaluayê não se mostra. Segundo as tradições religiosas do Candomblé e também de Umbanda, Obaluayê não se mostra por conta do seu brilho intenso enquanto Rei Sol, para que seus súditos, os que o cultuam, não firam seus olhos ao fitar diretamente para a sua imagem. Muito se tem o entendimento, e é um entendimento errôneo, de que Obaluayê se cobre para não mostrar a sua feiura ou as suas cicatrizes de doença. Isso é um erro, é uma distorção do que representa Obaluayê ou Omolu nessas religiões. Obaluayê é um orixá, é uma energia, é um inquice, é um vodum de extrema beleza, e ele não se mostra justamente por conta de ser justamente o Rei Sol. A simbologia do grande rei que traz um brilho tão grande que precisa se cobrir por conta disso.
existe também a lógica de que Obaluayê traz por debaixo das suas palhas os segredos da vida e da morte, sendo filho de Nanã e dividindo com ela o reinado sobre todas as grandes transformações que a vida e a morte trazem dentro do seu bojo do centro da Terra. Obaluayê é a representação da Terra e da crosta terrestre. Por conta disso, existe a alusão dele como também dono do nosso corpo, sendo o nosso corpo também um ecossistema, assim como a Terra. Ele protege a nossa pele e protege nossos órgãos internos, assim como a crosta terrestre protege todo o planeta e também o centro da Terra. Obaluayê pode ser identificado como a representação do Sol, que está exposto, que olhamos e cobrimos a vista por conta do seu calor e da sua luz, assim como também o Sol do centro da Terra, o magma do centro da Terra. Porque quando se diz em terras africanas e no Brasil também passamos a ter esse entendimento, principalmente dentro dos candomblés, com o passar do tempo, com os séculos, se tem a noção de que quando alguém está com febre, ela está colocando para fora o calor, não é? No estado febril, por conta de alguma enfermidade que precisa ser expurgada. Obaluayê traz essa simbologia, sendo o dono da saúde, o que traz as doenças para expurgar de dentro para fora, através da quintura da febre, tudo de ruim que tem no corpo de uma pessoa durante um estado de doença. Todas essas interações simbólicas correspondem ao poder de Obaluayê, que dentro dos terreiros, dentro dos centros, é chamado do axé de Omolu, do axé de Obaluayê, da sua capacidade sobre o corpo humano. O orixá que mais tem domínio sobre o corpo humano é justamente Obaluayê. Obaluayê, em terras iorubais, em terras africanas, em terras Jeje, em terras do povo Congo-Angola, sempre foi um rei de conhecimento e principalmente de riqueza soberba. No entanto, no Brasil, por conta do processo de escravidão, de dor e de grande sofrimento da população escravizada aqui, cultuadoras desse grande rei Sol, a sua faceta de médico dos pobres tornou-se muito mais evidente, tornou-se muito mais forte e tornou-se a base do seu culto. Por isso, Obaluayê sempre é muito reverenciado dentro dos terreiros como o Senhor da cura, o Senhor da saúde, o Senhor que tanto tem o poder de impor a doença às pessoas faltosas dentro do seu culto, como também trazer a cura para as males físicas, para as pessoas que o cultuam, que o pedem, que o clamam pelo seu axé. Isso não quer dizer de forma alguma que não haja dentro desses cultos a noção da grande opulência, da riqueza que essa energia traz dentro da configuração sua mitológica. Assim, a noção que Obaluayê é sim uma energia de muita prosperidade, de muita riqueza. Se diz que Obaluayê é o Jirossu, significando Senhor das Pérolas, presente que recebeu de sua mãe adotiva Iemanjá, que deu a ele todas as riquezas do fundo do mar. Por conta disso, ele traz enorme opulência. No entanto, o seu destaque como médico dos pobres, como orixá da cura, como orixá que traz a misericórdia sobre as doenças, ficou muito mais evidenciado por conta da necessidade desses escravizados de terem alívio sobre males, sobre o corpo, que nesse período, durante os séculos de escravidão, era muito difícil o acesso a medicações, o acesso a cuidados com a saúde, coisas que a população branca, a população que escravizava essas pessoas que eram cultuadores de orixá, não lhe permitiam um cuidado pleno de sua saúde. Cabia a eles, então, recorrer ao grande Senhor Omolu,
ao grande senhor Obaluayê para a cura de seus males físicos. No culto de Obaluayê é imprescindível a noção de que essa energia, e isso falo de todos os cultos de uma forma geral, porque estou aqui buscando trazer principalmente as informações que são cabíveis em todos os cultos, desde quando falamos do Batuque do Rio Grande do Sul, até os candomblés de nação, passando pela Umbanda, passando pelo Xangô, todos esses terão, pelo menos, essa grande base ritualística dentro da cosmovisão do que é Omulu Obaluayê. Seguindo, então, dentro dessa cosmovisão que é comum a todas essas religiões afro no Brasil, é que Obaluayê Omulu, apesar de ser opulento, seu grande rei sol, eles traz também a representação do grande eremita, daquele que traz toda a riqueza, mas, no entanto, deixa de lado tudo isso para simplesmente se igualar a todos os seus súditos e se colocar simplesmente, através da simplicidade, como o superior a toda a ganância humana, a toda a vaidade. Por conta disso, no culto de Obaluayê, Omulu, sempre se diz que a simplicidade é a base para se agradar essa divindade. Obaluayê, Omulu, ganhou um destaque tão grande nos cultos dessas religiões afro no Brasil que ganhou um mês exclusivamente seu, que é agora o mês de agosto. Durante o mês de agosto, nos candomblés de nação, há um ritual onde todos os terreiros de candomblés no Brasil fazem um ritual chamado Olubagé, o grande senhor senta e come, que é um ritual onde tem uma mitologia que explica as razões daquele ritual, as razões daquele grande banquete que é ofertado a Obaluayê, a sua família, e onde todas as pessoas que vão a esses terreiros também participam do banquete junto com o rei, pedindo saúde, pedindo prosperidade e pedindo que as negatividades, todas as quiumbas que trazem na vida sejam expurgadas, sejam deixadas de lado. Na Umbanda, em outros cultos afro, o mês de agosto também é cultuado como sendo o mês de Omulu Obaluayê. Embora não trazendo esse ritual específico de Olubagé, desenvolvem outras ritualísticas para celebrar esse grande Deus afro-brasileiro. Obaluayê, Omulu, cubra a todos de prosperidade, de riqueza e de luz. Abração!